Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Dr. Fausto do Thomas Mann. E em primeiro ponto, para a gente começar a debater sobre a história, para iniciar essa resenha, é importante vocês terem em mente o que é a história do Dr. Fausto, né? Dr. Fausto faz parte do folclore ou do mito alemão, assim como no Brasil a gente tem, por exemplo, a Yara, a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê. Lá eles têm o Dr. Fausto, que é uma das histórias que influenciaram e influencia a cultura deles. O Dr. Fausto, então, é um médico que, nesse período medievo aí, ele tem grande aporte intelectual, tem muitos conhecimentos médicos, viaja por toda a Alemanha e tem realizações muito grandes como médico, e por causa de toda essa capacidade e dessa fama, as pessoas começaram a atribuir a esse Dr. Fausto, que não se sabe se realmente existiu ou não, mas é tratado como um mito, como parte desse folclore, como eu afirmei. Então, por causa dessa grande capacidade, dessa grande fama, é afirmado que esse Dr. Fausto fez um pacto com o diabo. É o livro mais famoso, então acho que todos vocês já ouviram falar alguma vez, que trata sobre a história do Dr. Fausto, é o Fausto do Goethe, onde esse médico vai lá e realmente realiza o pacto com o diabo, e então ele sai do seu escritório, né, do seu mundinho intelectual, e vai viver a vida. Ele vai querer descobrir o que traz sentido à existência, né? Esse livro é fenomenal e quem não leu precisa ler, porque ele constrói não só a cultura alemã, mas a cultura ocidental. Mas, pois bem, aqui no Dr. Fausto do Thomas Mann, que é uma das principais obras desse escritor, junto com Montanha Mágica, ele vai trazer esse mito fáustico para o âmbito alemão. E de que forma ele vai fazer isso? Bem, o livro é uma biografia, né, é uma história, é uma biografia narrada por um amigo do Adrian Leverkusen. Quem é Adrian Leverkusen? Adrian Leverkusen é o personagem principal da história, que ele é o gênio da música. Bem, então o amigo dele de infância acompanha a vida do Adrian e vai narrando as próprias vivências em conjunto com a do Adrian, e a do Adrian a parte da convivência com ele também, né? Então vai se desdobrando a vida dele desde a sua mais tenra infância até o falecimento do Adrian. E o que é interessante nessa obra é como ele pega essa história do Adrian, gênio, que supostamente faz um pacto com o diabo na obra. Pelo menos o Adrian crê que ele fez um pacto, sim, um tácito pacto. A parte em que ele narra o pacto com o diabo, ou suposto pacto, ou tácito pacto com o diabo, é uma das mais interessantes da obra. E então daí o narrador vai contando, né, toda essa vivência com o Adrian, esse pacto do diabo que o Adrian fez, os desdobramentos da vida do Adrian, o que aconteceu após esse pacto e como ele ficou grande e poderoso e mais genial do que ele já era, como ele teve um impulso de todas essas suas potências, né, um melhoramento dessas suas potências. E enquanto ele narra essas coisas, enquanto ele escreve esse livro, se não me falha a memória, na ficção, né? Num período de 5 anos, ele está num período intra-guerra mundial, na Segunda Guerra. Mas é interessante que esse livro se passa, a história do livro se passa dentro da Primeira Guerra e acaba na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra. Então a história do Adrian é um paralelo com a história da Alemanha. Essa Alemanha com uma construção, uma Alemanha grande e genial já, certo? Nós sabemos que a Alemanha é um país de grande potência e grandes realizações, principalmente no âmbito da intelectualidade. A Alemanha é um país abissal que trouxe grandes gênios como Nietzsche, Goethe, Kant, etc. Na área do direito, então, nem se fala. Na da filosofia, nossa, estupenda a Alemanha. E como poder, como potência mundial, a Alemanha teve grandes realizações e é uma grande potência, um grande país, uma grande potência política, uma grande potência intelectual. Mas a que preço a Alemanha se tornou essa potência? Então ele critica muito nessa obra o espírito do alemão, né?
a frieza do alemão e a falta de humanidade dessa Alemanha e desse país Alemanha. Então, quando ele narra a história do Adrian, é todo um paralelo desses acontecimentos. Por exemplo, a Alemanha nazista. A Alemanha, durante o período nazista, teve um crescimento territorial, um crescimento de poder, um crescimento armamentista, entendeu? A Alemanha se tornou grande, assim como o Adrian queria se tornar através do pacto maior do que ele já era, mais forte, mais poderoso do que ele já era. Mas a que preço? Ao preço de morte de milhões de pessoas? Ao preço da desumanidade, desconsideração em relação a todos os judeus? Entende? E isso que é interessante nessa obra, né? Então, se pegar o mito fáustico, que já é por si só, o mito fáustico já é uma história extremamente interessante, trazer esse mito fáustico para uma obra de narrativa clara, fina, profunda, de um grande aporte intelectual, para quem gosta de música. Então, aqui é muito interessante, ele pega teorias musicais presentes e novas na época, e ele trata sobre isso de modo aprofundado. Então, quem entende de música vai conseguir ter um aproveitamento muito interessante desse livro, porque ele trata da teoria musical assim de uma forma muito profunda. Eu, leigo, fiquei totalmente perdido, tive que pesquisar na internet, fui ouvir os compositores responsáveis pelos estilos musicais que ele cita aqui. Realmente é muito interessante. Mas então quem entende vai poder aproveitar mais. E ele pega toda então essa questão, ele vai levar para essa Alemanha e vai fazer essa crítica do espírito alemão e do preço que a Alemanha paga para se tornar o que ela se tornou. Por que a Alemanha faz isso? E daí ele até trata então isso de uma maneira, ele trata na maioria do livro isso de uma maneira comparada, né, meio que subliminar, trata através da imagem do gênio, Adrian, mas também ele leva isso de maneira clara para o âmbito alemão. Então o Thomas Mann ele faz uma crítica dessa Alemanha. Thomas Mann ele era um intelectual alemão que ele, no início da Segunda Guerra, ele se refugia nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele vira um representante, um crítico da Alemanha. Tanto é que ele faz programas de televisão, faz programas de rádio, e esses programas são transmitidos para a Alemanha, onde ele faz um apelo para o povo alemão, pedindo essa volta da humanidade desse povo. É interessante, tão interessante, ele representa tanto essa crítica à Alemanha e à cultura alemã, e ele representa tanto a intelectualidade alemã, frisando, né, deixei passar em branco, mas junto com ele diversos outros intelectuais alemães se refugiaram nos Estados Unidos. Eles formaram um círculo social lá de crítica a essa Alemanha, né, desumanizada, e ele vira então representante dessa intelectualidade alemã até que chega ao ponto que ele diz assim: onde eu estou está a cultura alemã, né? Aqui é nisso que reside a grandiosidade dessa obra. Então, se vocês querem aprender mais sobre o mito fáustico, sobre o espírito alemão, sobre esse espírito mesmo, essa cultura alemã, e por que a Alemanha chega nessa desumanização, entendeu? E se vocês querem aprender até mesmo sobre a música, é muito interessante vocês lerem essa obra. Eu realmente recomendo. É um desafio essa obra, é um catatal aqui de mais de 600 páginas, de pura linguagem erudita, de ensinamentos técnicos, de reflexões filosóficas, humanistas e existenciais. Mas é uma leitura de enriquecimento muito grande. Muito obrigado.